Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 16, versículo 13, diz: sede vigilantes, permanecei firmes na fé, portai-vos varonilmente, fortalecei-vos. A maior bênção que alguém pode receber é a salvação da sua alma. Este é o maior milagre realizado na vida de qualquer pessoa. O maior privilégio que alguém pode ter é o de ser uma nova criatura, de ser um filho de Deus. E o nome mais importante pelo qual devemos ser chamados e reconhecidos é o nome de cristão. Manter tudo isto, amados irmãos, manter tudo isto é difícil. Exige uma luta constante, porque ser religioso é fácil e qualquer um pode ser. Mas ser cristão é difícil, porque exige fidelidade a Deus e obediência à sua palavra. O cristão tem que estar firme na fé, resistir à tentação e aos desafios de um mundo idólatra, materialista, perverso, rebelde para com Deus. É importante que nos submetamos cada dia à vontade do Senhor e nos deixemos moldar a cada momento pela palavra de Deus, para que o Espírito do Senhor habite plenamente em cada um de nós. E porquê? Porque é Ele quem nos ajuda, quem nos dá a força, quem nos consola, quem nos guia e inspira no viver cristão de cada momento, de cada dia. Temos muitos exemplos nas Sagradas Escrituras de homens e mulheres cuja fé demonstra a sua completa e total submissão a Deus. Esta manhã escolhi Jó, no capítulo 1, versículo 1 a 12. É uma leitura um pouquinho extensa, mas vale a pena, irmãos. Fixemo-nos nesta leitura. Diz-nos assim, capítulo 1 do livro de Jó, versículo 1 a 12. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Era um homem, notem bem, era um homem íntegro e reto, que temia a Deus e se desviava do mal. Nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas. Possuía ele 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas, tendo também muitíssima gente ao seu serviço, de modo que este homem era o maior de todos os do Oriente. Iam seus filhos à casa um dos outros e faziam banquetes, cada um por sua vez, e mandavam convidar as suas 3 irmãs para comerem e beberem com eles. E sucedia que, tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e o santificava. Levantando-se de madrugada, oferecia o holocausto segundo o número de todos eles. Pois dizia Jó: talvez meus filhos tenham pecado e blasfemado de Deus no seu coração. Assim o fazia Jó continuamente. Ora, chegado o dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. O Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor, dizendo: de rodear a terra e de passear por ela. Disse o Senhor a Satanás: notastes porventura o meu servo Jó, que ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura Jó teme a Deus de balde, ou seja, inutilmente? Não o tens protegido de todo lado a ele e a sua casa e a tudo quanto tem? Tens abençoado a obra das suas mãos e os seus bens se multiplicam na terra. Mas estende agora a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem e ele blasfemará de ti na tua face. Ao que disse o Senhor a Satanás: eis que tudo o que ele tem está no teu poder. Somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu
da presença do Senhor. Jó era um homem crente de elevada estatura espiritual. Era homem justo que defendia e protegia os maltratados. Era benevolente, alimentando os pobres. Era firme em suas convicções. Jó tinha uma alma amável e reta. Jó vivia de acordo com a vontade de Deus. Crentes como Jó são uma séria ameaça ao trabalho destruidor do diabo. Quando o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? O diabo respondeu com uma certa ironia: venho de rodear a terra e passear por ela. Que procurava Satanás, irmãos? Pedro diz-nos o que ele procurava. Em 1 Pedro 5, versículos 8 e 9 diz: sede sóbrios, vigiai. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, e procurando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé. Satanás é um ser inteligente, capaz de usar de todas as artimanhas para derrotar a fé de um filho de Deus. Ele sabia que Jó era um homem temente a Deus, mas atribuía esse temor a uma retribuição de Jó pelos bens materiais que o Senhor lhe tinha concedido. Estava a fé de Jó alicerçada nos bens materiais que possuía? Jó sabia que não. Jesus, muito tempo depois, disse: a vida do homem, estas são palavras de Jesus, a vida do homem não consiste na abundância das coisas que possui. Era porventura a fé de Jó um produto resultante das muitas bênçãos com que o Senhor o havia culminado? A fé de Jó era autêntica, irmãos. Era uma fé firme, a qual não dependia dos bens que possuía, mas sim do seu conhecimento de Deus, do temor que sentia pelo Criador, da reverência e adoração que ele sabia pertencerem somente a Deus. As suas palavras são um testemunho eloquente sobre a sua fé e uma prova de que a mesma não dependia dos bens que possuía. Por que motivo Satanás atuou daquela maneira para com Jó? Por causa da sua riqueza? Por ser o homem mais importante e mais rico de todo o Oriente? Não. Satanás não estava interessado naquilo que Jó possuía, mas sim naquilo que ele era, de facto. Ele estava interessado em destruir o seu caráter, a sua estatura espiritual, destruir a sua fé. Mas para quê? Para ficar com o que Jó tinha? Não. Ele só estava interessado na sua alma. E porquê? Porque quando alguém perde a alma, perde o que há de mais importante na vida. Não foi para nos redimir que Jesus deu a sua vida? Não foi para salvar a nossa alma que Jesus veio ao mundo? Por nós morreu Jesus, para que tivéssemos vida, e vida com abundância. Se Satanás conseguisse destruir a integridade e a retidão de Jó, se ele conseguisse arruinar o seu temor a Deus, se ele conseguisse evitar que Jó se desviasse do mal, então teria ganho a alma de Jó. Estas mesmas três qualidades daquele servo de Deus são requeridas em cada cristão. Ou seja, integridade, temor e renúncia ao pecado. O cristão deve saber resistir a Satanás. Como, irmãos? Sujeitando-se completamente a Deus. Sujeitando-se totalmente a Deus. Notem as palavras em Tiago capítulo 1, 4 a 7. Tiago 4, 7 diz: sujeitai-vos, pois, a Deus,
mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Foi o que Jó fez. Não foi isto que Jó fez? Com certeza que sim. Nem a sua própria mulher, usada por Satanás para arruinar a sua fé, conseguiu que ele renunciasse ao Senhor Deus. Então sua mulher lhe disse: ainda retens a tua integridade? Amaldiçoa a Deus e morre. Mas ele lhe respondeu: falas como qualquer doida. Temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Em tudo isto não pecou Jó com os seus lábios. Manteve-se firme na sua fé a Deus. Firme. E é isto que nós temos que fazer cada dia. A firmeza é como uma árvore com raízes bem profundas, capaz de se tornar bem forte e resistente nos momentos de grande tempestade. A firmeza é como aquele que constrói a sua casa sobre a rocha. A firmeza não deve ser um barco vazio, sem lastro, levado de um lado para o outro. A fé não duvida, porque o crente que duvida é semelhante à onda do mar, que é sublevada e agitada pelo vento. Não podemos duvidar, irmãos. Temos que confiar plenamente em Deus, pôr toda a nossa confiança no Senhor, porque Ele é poderoso e Ele nos vai ajudar a vencer. O verdadeiro cristão é íntegro, teme a Deus, desvia-se do mal e a sua fé é aprovada por Deus. O cristão não pode construir a sua casa sobre a areia. Não tem firmeza. E nos momentos maus, nos dias difíceis, não vai resistir. E o que acontece? Cai. Cai. Como a areia construída, como a casa construída sobre a areia. Satanás não parou a sua obra até os dias de hoje. Satanás não parou a sua obra de destruição das almas até o dia de hoje. Ele continua rodeando e passeando pela terra, procurando a quem possa arrebatar, a quem possa destruir, a quem possa destruir a comunhão que possamos ter com Deus. Oxalá Deus possa apontar o seu divino dedo para cada um de nós e dizer a nosso respeito, como disse a respeito de Jó: visto meu servo ou a minha serva, fulano ou fulana de tal, cristão íntegro e reto, que teme a Deus e se desvia do mal? Oxalá Deus possa perguntar a Satanás isto. E quando formos postos à prova, irmãos, possamos nós, como verdadeiros cristãos, homens e mulheres de fé, dizer como Jó: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabemos como foi destruído todos os bens que Jó tinha, inclusive os filhos morreram, tudo. Foi uma miséria total, mas não foi suficiente para quebrar a comunhão que ele tinha, a fé que ele tinha no seu Deus único, verdadeiro e vivo. Manteve-se firme. E se nos quiserem um dia, e isto pode acontecer e acontece, irmãos, e se nos quiserem um dia afastar da nossa integridade, da nossa honestidade e fidelidade a Deus, possamos nós dizer como Jó disse à sua mulher: como fala qualquer doida, assim falas tu. Reconhecemos de Deus o bem e não receberemos o mal? Recebemos dele o bem e não receberemos o mal? E em tudo isso não pecou Jó com os seus lábios. Perdeu tudo. Perdeu tudo. E nós um dia temos que deixar tudo. O que importa é que permaneçamos firmes até o fim, firmes na fé, unidos a Cristo.
sempre unidos a Deus. Que a nossa fé seja uma fé firme, cada dia melhor construída, cada dia mais fortalecida, de tal maneira que nada, nenhuma tempestade neste mundo possa arrebatar a nossa fé, nos possa desviar da nossa comunhão íntegra com Deus. Irmãos, nunca deixemos a nossa fidelidade, a nossa fé em Deus. Nunca nos rebelemos contra o Senhor que nos salvou. Rejeitemos tudo quanto Satanás nos oferece e permaneçamos firmes nesta comunhão que temos com Deus. Permaneçamos a cada momento, a cada dia, sempre firmes na fé, até o fim. E não duvidemos, nem um só momento, não duvidemos que Deus nos recompensará, dar-nos-á a coroa da vida. Amém?